Trabalho no Instituto Médico Legal há alguns anos. Meu serviço é simples, mas pesado. Sou responsável pelo Rabecão, o veículo que transporta corpos do local da ocorrência até o necrotério. Não é um trabalho para qualquer um. Você precisa ter o estômago forte, manter a mente no lugar e, principalmente, não se apegar demais ao que vê. Naquela noite, eu estava de plantão sozinho. Meu parceiro, que geralmente me acompanhava, precisou faltar e não havia ninguém para cobrir. Quando o chamado chegou pelo rádio, informando um corpo encontrado em uma estrada deserta nos arredores da cidade, soube que seria uma longa madrugada. Peguei a chave do Rabecão e segui para o endereço informado. O local era afastado, sem iluminação alguma. Os faróis cortavam a escuridão densa, iluminando apenas alguns metros à frente. Não era a primeira vez que eu buscava um corpo em um lugar assim, mas por algum motivo, naquela noite, um peso diferente se instalou no peito. Ao chegar, percebi que não havia ninguém por perto, nenhum policial, nenhuma viatura, só a estrada vazia e o silêncio absoluto. Isso não era normal. Os corpos só são removidos depois que a perícia libera, e sempre há alguém da polícia para registrar tudo. Peguei o rádio e chamei a central. Base, cheguei ao local, mas não vejo ninguém. Confirmam a ocorrência? A resposta demorou mais do que o normal. Um chiado preencheu a frequência antes da voz da atendente surgir, hesitante. O chamado foi feito há cerca de 40 minutos. A patrulha já deveria estar aí. Desliguei o rádio e saí do veículo, pegando minhas luvas. Se o chamado estava certo, havia um corpo por ali. Acendi a lanterna e comecei a vasculhar a estrada. Foi quando vi, deitado na beira do asfalto, quase encoberto pela grama alta, estava o corpo de um homem. Parecia recente, roupas limpas, nenhuma marca visível de sangue. Mas o rosto? Não consegui ver direito de imediato. Algo dentro de mim hesitava em dar mais um passo. Me aproximei, respirando fundo. A temperatura naquela parte da estrada parecia diferente, como se o ar estivesse mais denso, pesado. Iluminei melhor o rosto da vítima e senti um calafrio. Eu o conhecia. Era o parceiro que deveria estar comigo naquela noite. O coração disparou no peito. Isso não fazia sentido. Ele não estava doente. Como podia estar ali? Foi então que ouvi um som vindo do Rabecão, um barulho seco, como se algo batesse contra a porta traseira. Olhei para trás. O veículo estava parado no mesmo lugar, mas agora parecia diferente. A porta que eu tinha certeza de ter deixado fechada estava entreaberta. Dei alguns passos na direção do carro, sentindo o suor escorrer pela nuca. O rádio em meu ombro chiou novamente e a voz da atendente soou outra vez. Confirma o recolhimento do corpo? Engoli em seco. Meu parceiro continuava caído no chão, mas algo me dizia que se eu voltasse ao Rabecão, não estaria mais vazio. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história está só começando. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias como essa para vocês. Agora vamos continuar. Meus instintos gritavam para eu voltar ao Rabecão e sair dali o mais rápido possível, mas alguma coisa me impedia de me mexer. Olhei de novo para o corpo no chão. Era mesmo o meu parceiro? A luz da lanterna tremia na minha mão suada. O rosto estava meio virado. O ângulo da cabeça não parecia natural. Dei mais um passo e senti o estômago revirar. Era ele, ou pelo menos parecia ser, porque algo estava errado, muito errado. O rádio chiou de novo, mas dessa vez não era a atendente da central. Era um som sem sentido, um ruído arrastado, como se alguém respirasse muito perto do microfone. Instintivamente, virei a cabeça para olhar o Rabecão. A porta traseira agora estava totalmente aberta. Eu não tinha aberto aquela porta. O ar ficou mais pesado. Uma sensação de alerta tomou conta do meu corpo. Já vi muita coisa trabalhando no IML, mas aquela era a primeira vez que sentia um medo real. Um medo que travava os músculos e fazia o cérebro gritar para sair dali. Minha razão dizia para me afastar, mas minha obrigação era recolher aquele corpo. Era o meu trabalho.
Me aproximei do rabecão com passos lentos, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. A lanterna iluminava o interior escuro do veículo. O saco mortuário que eu havia deixado ali antes de sair ainda estava no mesmo lugar, vazio. Nada parecia fora do normal, até que notei uma coisa. O banco do passageiro estava reclinado, e eu tinha certeza absoluta de que ele não estava assim quando saí do carro. Parei ali mesmo. Meu coração martelava no peito. Olhei de um lado para o outro da estrada. Nada, só o silêncio absoluto. Voltei os olhos para o corpo do meu parceiro no chão. E foi aí que tudo ficou pior. A posição dele tinha mudado. Não era possível. Eu não estava louco. Antes, ele estava de bruços. Agora, estava de lado, com um dos braços um pouco levantado. Meus instintos entraram em estado de alerta total. Olhei para a estrada escura à minha volta, esperando ver alguma coisa se mexer na escuridão. Mas não havia nada, nenhuma viva alma por perto. Minha respiração ficou pesada. Me aproximei do corpo devagar, tentando entender o que estava acontecendo. E então, com a visão periférica, percebi um movimento dentro do rabecão. Um barulho seco, o som de algo deslizando no piso de metal. A luz da lanterna tremia na minha mão. Virei a cabeça lentamente para o veículo. O banco do passageiro estava levantado de novo. Meu corpo gelou. Alguém tinha mexido nele. Alguém que não deveria estar ali. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, deveria estar. Naquela fração de segundo, meu instinto falou mais alto. Fechei a porta traseira do rabecão com força, corri para o lado do motorista e entrei no veículo. Minhas mãos tremiam enquanto girava a chave na ignição. O motor demorou mais que o normal para pegar. A estrada à minha frente parecia mais escura do que antes. O rádio chiou novamente. Dessa vez, uma voz masculina surgiu na frequência. E não era a da atendente da central. Você não devia ter vindo. Meu sangue gelou. Não esperei para entender. Engatei a marcha e acelerei, deixando aquele corpo para trás. O que quer que estivesse naquela estrada naquela noite eu não queria descobrir, mas uma coisa era certa. Eu não estava sozinho. Eu dirigi sem olhar para trás. Meu coração martelava no peito e minha respiração estava pesada. As mãos suavam no volante e cada quilômetro percorrido parecia mais longo do que o normal. Tentei racionalizar a situação. Talvez o banco do passageiro estivesse solto e um solavanco da estrada tivesse feito ele se mover sozinho. Talvez a posição do corpo no chão fosse só um erro de percepção meu, provocado pela tensão do momento. Talvez eu estivesse cansado, com a mente pregando peças. Mas e a voz no rádio? Eu reconheceria qualquer pessoa da central. Nunca tinham me passado um aviso como aquele, e não tinha como alguém invadir a frequência sem autorização. Aquela voz não era de ninguém que eu conhecia. O medo me fez pisar mais fundo no acelerador. A estrada era longa e isolada, com poucos postes de luz espalhados. O silêncio dentro do rabecão só era quebrado pelo som do motor e do vento cortando a lataria. Foi quando notei algo pelo retrovisor. A porta traseira do rabecão estava aberta de novo. Meu estômago afundou. Eu tinha certeza de que a tinha trancado. O barulho seco que ouvi antes, será que era ela destrancando sozinha? Reduzi a velocidade. Meu instinto me dizia para não parar, mas dirigir com a porta escancarada não era uma opção. Se algo caísse na estrada, eu teria um problema ainda maior. Estacionei no acostamento e fiquei alguns segundos parado, respirando fundo. Precisava sair e fechar a porta. Mas cada fibra do meu corpo dizia que aquilo era uma péssima ideia. Peguei a lanterna e abri a porta do motorista devagar. O ar lá fora parecia mais frio do que antes. Desci e contornei o rabecão, iluminando o chão. Nada fora do normal. Nenhuma pegada, nenhuma movimentação estranha. Quando cheguei na traseira do veículo, parei, a porta estava escancarada e o saco mortuário dentro do rabecão estava aberto. Um arrepio percorreu minha espinha. O zíper estava parcialmente descido, como se alguém tivesse começado a abri-lo e parado no meio do caminho. Minha boca secou.
Eu não coloquei nenhum corpo ali. O saco estava vazio quando saí da base. Então quem abriu? Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. O vento, um movimento brusco do carro, algum animal, nada fazia sentido. Engoli em seco e com as mãos trêmulas puxei o zíper para fechar o saco. Queria terminar aquilo rápido, entrar no carro e sair dali o mais depressa possível. Foi quando senti algo dentro do saco se mexeu. Recuei um passo no mesmo instante. A lanterna tremia na minha mão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o eco no silêncio da estrada. Dei mais um passo para trás, esperando que meus olhos estivessem pregando peças. Mas então o saco inchou, como se algo dentro dele tivesse respirado. Soltei a lanterna. Ela caiu no chão e girou, iluminando minha própria sombra. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam travadas. Foi quando ouvi, de dentro do saco, um som baixo, algo semelhante a um suspiro, ou uma risada fraca. Eu não esperei para entender. Bati a porta traseira do rabecão com toda a força que tinha e corri para o banco do motorista. Entrei, travei as portas e liguei o motor. Não olhei para trás. Não queria saber o que estava ali. Engatei a marcha e acelerei pela estrada deserta, sentindo o suor escorrer pelo rosto. O rabecão tremia com a velocidade, mas eu não me importava. Só queria sair dali, só queria deixar aquela coisa para trás. Mas então, algo fez meu sangue gelar. O retrovisor interno capturou um movimento na parte de trás do veículo. Algo dentro do rabecão. Estava sentado e me olhando. Meu peito subia e descia rápido demais. O carro acelerava pela estrada escura, mas meu foco estava no retrovisor. O banco traseiro do rabecão tinha um ocupante. A silhueta era difícil de distinguir na penumbra, mas não era um erro de visão. Alguém ou algo estava ali. Não era possível. Eu sabia que o saco mortuário estava vazio quando saí da base. E mesmo se tivessem colocado um corpo sem me avisar, cadáveres não se sentam. Minha mente girava tentando achar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Pisquei rápido e voltei a olhar o retrovisor. A coisa ainda estava lá e parecia estar se movendo. Meus instintos gritavam para eu não olhar diretamente. Continuei encarando a estrada, tentando manter a respiração sob controle. Se eu desviasse a atenção por um segundo, podia perder o controle do carro e capotar. Acelerei mais. Queria chegar logo ao destino. Foi quando ouvi um som baixo. Algo parecido com um arrastar de pano, como se alguém estivesse mexendo no saco mortuário lá atrás. Meus dedos apertaram o volante. Meu estômago revirou. Então, o som parou. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Senti um peso diferente no veículo, como se algo estivesse se inclinando para frente, como se estivesse se aproximando de mim. Não aguentei. Virei a cabeça por um segundo para olhar pelo vidro da cabine e quase perdi o controle do carro. O que quer que fosse, estava agora bem atrás de mim. Uma sombra disforme, curvada, como se estivesse tentando passar pelo pequeno espaço que separava a parte traseira da cabine. Meu corpo gelou. Acelerei ainda mais. Não importava se fosse perigoso dirigir assim. Eu só queria sair daquela estrada, chegar à central, encontrar outras pessoas. Foi então que ouvi a primeira batida. Algo ou alguém bateu na divisória metálica que separava a cabine do compartimento de carga. Um impacto seco, depois outro e mais outro. As pancadas ficaram mais fortes, mais insistentes. O que quer que estivesse ali dentro queria sair, ou queria que eu olhasse, mas eu não ia olhar. Minha única chance era seguir dirigindo e não parar. O problema era que, em poucos minutos, eu teria que entrar na cidade, e se essa coisa resolvesse sair do carro ali, e se alguém mais visse, eu não sabia o que fazer. A única certeza que eu tinha é que eu não estava mais sozinho dentro do rabecão. Minhas mãos estavam tão firmes no volante que os nós dos dedos estavam esbranquiçados. Eu não ousava olhar para trás, não queria ver. O rabecão chacoalhava na estrada, mas o que me aterrorizava não era a velocidade, eram as batidas, secas,
ritmada. Uma sequência de pancadas contra a divisória metálica que separava a cabine do compartimento de carga. O que quer que estivesse lá, estava tentando sair. O suor escorria pela lateral do meu rosto. Meus olhos estavam vidrados na estrada, mas minha visão já começava a embaçar. Então, as batidas cessaram. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Não saber o que estava acontecendo atrás de mim era um tormento. Minha respiração ficou presa na garganta quando percebi outro detalhe. O espelho retrovisor estava inclinado para baixo. Antes, eu conseguia ver a traseira do rabecão. Agora, via apenas o encosto do meu próprio banco. Alguém tinha mexido no espelho. Engoli em seco. Não toquei no espelho. Não movi um músculo. Só continuei dirigindo. A cidade já estava à vista. Postes iluminavam o asfalto, trazendo um resquício de normalidade àquela noite absurda. Eu precisava pensar rápido. O que faria quando chegasse na base? Diria a alguém? Como explicaria o inexplicável? Foi quando senti algo novo. Um cheiro. Um odor estranho começou a tomar conta da cabine. Era um cheiro forte, denso. Não era o cheiro comum de um cadáver. Eu já tinha transportado corpos de todos os tipos. Já havia me acostumado com o odor da morte. Mas aquilo era diferente. Era algo mais azedo, como ferro, como ferrugem, como sangue. O cheiro parecia vir de perto, muito perto. Foi então que, pelo canto do olho, percebi um movimento. Meu coração parou. A poltrona do passageiro se moveu, só um pouco, 1 milímetro, quase imperceptível. Mas eu vi. E eu sabia. Eu não estava sozinho na cabine. Algo estava ali comigo. Algo que saiu do compartimento de carga, sem que eu tivesse ouvido nada. O instinto de sobrevivência gritou dentro de mim. Eu não podia parar, não podia olhar. Só precisava chegar. Mas a cidade ainda parecia longe demais, e a coisa ao meu lado parecia cada vez mais perto. Minhas mãos estavam tremendo no volante. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. O rabecão seguia firme pela estrada, mas algo estava errado, muito errado. O cheiro metálico de sangue impregnava o ar, forte e azedo. A poltrona do passageiro parecia diferente. Um peso sutil sobre o assento, como se alguém estivesse ali. Mas eu sabia que não tinha ninguém comigo. Ou pelo menos não deveria ter. Mantive os olhos fixos na estrada, lutando contra o impulso de olhar para o lado. Meu corpo inteiro estava tenso. Só mais alguns minutos e eu chegaria à base. Era isso que eu dizia para mim mesmo. Foi então que senti um toque leve no meu ombro, frio. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha respiração ficou presa no peito. Alguém estava ali, e naquele momento não consegui evitar. Virei o rosto. Meu sangue gelou. O banco do passageiro não estava vazio. Havia alguém sentado ali. A pele era pálida, os olhos fundos e opacos, sem brilho. O rosto parecia rígido, como se não pertencesse mais a este mundo. Mas o pior era o olhar. Não era um olhar ameaçador, nem agressivo. Era vazio. Totalmente vazio. Minhas mãos suavam no volante. Meu coração parecia querer sair do peito. Pisquei, e a coisa não estava mais lá. O banco estava vazio novamente. Eu respirei fundo, acelerando o rabecão. Não parei, não olhei para trás. Quando finalmente cheguei à base, estacionei o veículo e saí rápido, sentindo minhas pernas fracas. Fiquei ali, parado ao lado do rabecão, tentando recuperar o fôlego. Eu sabia o que tinha visto, mas ninguém acreditaria em mim. Naquela noite, pedi minha transferência. Nunca mais dirigi um rabecão, mas até hoje, sempre que passo por um desses veículos, sinto um arrepio na nuca, como se ainda estivesse sendo observado.